Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, nós vamos fazer as leituras do versículo 1 ao 12. Mateus 7, 1 ao 12. Diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés, e voltando-se vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. A última vez que eu estava aqui, eu também meditei em Mateus, no Sermão do Monte. Já faz praticamente um mês, então eu vou novamente fazer aquela leve introdução, que o objetivo é trilhar, né, já deixar a mente dos irmãos mais ou menos preparada a abordagem que a gente vai fazer do texto e os ensinos que nós vamos, né, tirar desse texto aqui. Uma das coisas que nós sabemos sobre o Sermão do Monte é que é um sermão extremamente rico, né, como nós sabemos, diversos assuntos são tratados nesse sermão, diversos ensinos são mostrados aqui por Jesus, e sempre que se fala de uma mensagem específica de Jesus, nós lembramos diretamente desse sermão por conta do tamanho, né, da extensão dele. É um sermão grande e tem sido um alvo, né, de interesse da minha parte, dos meus estudos. Então, por isso que novamente nós vamos estudar, né, em outro trecho, né? Antes a gente estudou no capítulo 5, os primeiros versículos ali que para falar sobre a ira, né? E hoje nós pulamos já quase para o final desse sermão, capítulo 7, que vai abordar outro tema também relacionado a lidar, né, com as pessoas. Uma das coisas que nós vemos sobre esse sermão é que ele é estruturado, né, diversos dos ensinos que Jesus faz aqui. Existe uma sequência lógica, uma estrutura que Mateus coloca aqui para esses ensinos, né? E o que nós vimos, né? Só para os irmãos refrescarem um pouco a memória. Que Jesus ele vai falar alguma coisa, né, mostrando o problema. Então, por exemplo, no nosso sermão anterior, a gente viu sobre o problema, ou a questão da ira. Jesus vai explicar, não necessariamente você matar o perigo em si, né? É o pecado supremo, mas, inclusive, se você se irar, você já está pecando. E como nós vimos, essa ira, ela progride, ela vai aumentando, até se tornar cada vez mais grave. E depois que Jesus ele mostra o problema, ele nos mostra também a solução desse problema. E o que nós vimos sobre o sermão lá da ira, sobre a questão da ira, que deve ser resolvido o mais rápido possível, né? Vá no seu irmão, deixa tudo que você está fazendo, mesmo que seja algo espiritual, e resolve o seu problema com o seu irmão. Então nós vemos que esse padrão, né, esse tipo de estrutura ocorre várias vezes aqui nesse sermão. E eu acredito que também ocorra de maneira similar nesse trecho aqui. Uma das coisas que nós vemos, que é a ênfase, né, de Jesus, eu comentei um pouco no último sermão, mas não sei se ficou tão claro, né, que seria a questão da distinção, né, que Jesus faz de nós, aqueles que são participantes do seu reino, e daqueles que são os escribas e os fariseus, né, os religiosos da época.
como nós vimos, né, uma das coisas que as pessoas vão interpretar, por exemplo, na questão da ira, é que ali eles vão pensar que Jesus está focando na questão de que se você quer ser diferente dos escribas e fariseus, você não pode se irar no seu coração. Se você se irar, a sua justiça já não é superior dos escribas e fariseus e, portanto, você não vai poder entrar no reino dos céus, não sereis participantes do reino dos céus. Por quê? Eles vão pegar aquele versículo que Jesus vai falar que a nossa justiça deve exceder a dessas pessoas. Se ela não exceder de maneira nenhuma, nós entraremos no reino de Deus. Mas o que nós vimos, né? Que a ênfase de Jesus não é necessariamente nos proibir a falar que a gente precisa buscar esse tipo de perfeição no nosso interior, porque senão a gente não é salvo verdadeiramente. Até porque se nós olharmos para o nosso coração, nós vamos ver ira, nós vamos ver desejos sexuais, nós vamos ver diversos outros pecados, o julgamento que Jesus vai falar aqui. Então, né, nenhum de nós seria apto a entrar no reino de Deus. Mas, como nós vimos, a ênfase de Jesus e a proposta de solução dele é focando em como lidar com esse problema, né? Uma vez que eu tenho esse coração iracundo, o que eu faço para solucionar esse problema? O que nós vimos? Vá até a pessoa e resolva esse problema. É ela que está irada com você? Resolva esse problema. É você que está irado com ela? Resolva o problema. Faz as pazes. Então, esse é o foco de Jesus quando ele vai nos ensinar no Sermão do Monte, né? Algumas pessoas olham esse sermão e simplesmente ficam, né, pasma com a questão de quão duro seria, né, seguir Jesus, porque ele exige muita coisa, né? Se eu irei, eu já me pequei. Evidente que ele quer que nós reconheçamos esse pecado, né? Que muitas vezes fariseus e religiosos nem reconheciam esse pecado, né? Tratavam como se fosse nada esse pecado do coração. Jesus quer que nós olhemos para dentro e sentimos a nossa culpa, peçamos perdão a Deus, porém não é só isso, né? Se nós queremos ser como Jesus e seguir os conselhos de Jesus, nós devemos fazer aquilo que ele nos aconselha a fazer, que são as coisas práticas que ele vai propor em seguida. Se você tem desejos, né, relacionados à lascívia, corte seus membros, não literalmente, mas faça o possível para que esse desejo seja barrado, né, o mais rápido possível. E aqui no nosso texto, irmãos, quando nós lemos aqui, talvez os irmãos pensaram que seriam vários assuntos que nós iremos tratar, né? Porque geralmente a gente vê esses assuntos como partes separadas, né? A gente pensa que aqui Jesus fala primeiro sobre julgamento, aí depois ele vai falar no versículo 6 sobre a questão, né, de não lançar as pérolas aos porcos, aos cães, ali como sendo mais ou menos relacionado ao evangelho e tal. E quando vai depois entrar na questão da oração, então muitas vezes a gente aborda, né, eu abordava também, esse texto como se fossem vários assuntos aqui. Porém, eu acredito que Jesus aqui está lidando com o mesmo assunto. Seria basicamente a mesma estrutura que nós vimos, né, que Jesus tem feito nesse sermão. É a estrutura que Mateus coloca nos ensinos de Jesus. Aqui ele vai falar sobre o problema que existe no coração do homem, que é o julgamento, né? Outro problema também é a nossa necessidade ou aquele desejo de ir até a pessoa e falar sobre essa questão que ela vai ter, né, de querer julgar o seu próximo e querer, de alguma forma, consertar o erro do seu próximo. Então, Jesus vai usar dois exemplos sobre isso, que é a questão de tirar a trave, o argueiro, né, do olho do seu irmão. O outro exemplo, né, ele vai mostrar que isso talvez não seja algo tão eficaz, porque você vai receber algo negativo, né, desse irmão, que seria já a questão do cães e porcos ali. Então, eu acredito que essa ilustração está ligada a esse assunto. E depois Jesus vai mostrar uma solução. Se ele mostra que nesses versículos aqui existe uma abordagem errada, você está fazendo a coisa errada, se tem uma trave, está tentando corrigir, você vai corrigir, não tem um resultado positivo, não é algo que você esperava, o que você deve fazer, então, é orar e pedir a Deus. Então, eu acredito que essa é a estrutura que Jesus segue aqui nesse ensino. Então, seria tudo, basicamente, o mesmo assunto. Então, vamos iniciar aqui, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Então, o que nós temos aqui? Evidente que nós sabemos que aqui, quando Jesus fala sobre julgar, não é que ele está proibindo qualquer tipo de julgamento. Você não deve julgar em nenhuma hipótese, né? Nós sabemos que
várias vezes quando as pessoas tratam desse assunto, é isso que realmente elas vão falar, que não é generalização, até porque diversos outros versículos da Bíblia, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, vai ser exigido de nós um certo tipo de discernimento. Vai ser exigido de nós julgamento em relação às pessoas, em relação às coisas. Então é evidente que quando Jesus fala de julgar aqui, ele se refere a algo específico na mente dele, né? Que tipo de julgamento seria esse? Então, como nós iremos ver, é a forma como que você julga, né? Quando nós vemos o problema da pessoa que tenta, né, corrigir o problema do outro, ela tem algo que o cega, né? Ela faz com que ela fique com a visão turva, uma trave, né, algo grande no seu olho. Então, né, eu não vou passar aqui por muitos versículos, acredito que os irmãos sabem que aqui Jesus não está generalizando quando ele fala sobre julgamento. Então não vou pegar outros versículos para abordar isso. Mas depois ele vai falar que esse mesmo juízo que nós tivermos em relação a uma pessoa, essas pessoas terão em relação a nós. Né? Algumas pessoas, quando vão falar aqui desse versículo 2, acreditam que nós seremos julgados por Deus, né? Como se aqui estivesse falando do julgamento de Deus. É evidente que nós seremos julgados por Deus, mas quando ele fala que alguém, né, irá julgar você por ter julgado, essa pessoa, muitas pessoas vão falar que é Deus, né? Ah, Deus, cuidado com a maneira que você vai julgar, porque Deus vai te julgar depois, né? Então seria mais ou menos isso uma interpretação que algumas pessoas têm. Eu acredito que não seja esse o caso aqui, eu acredito que Jesus está falando. E da mesma forma que você julga uma pessoa, essa pessoa também tem a tendência de julgar você dessa mesma forma. Se você usa a régua de um jeito para medir uma pessoa, quando ela tiver a oportunidade, ela vai usar esse mesmo parâmetro, essa mesma régua para medir você de volta. Eu acredito que isso é mais coerente, principalmente quando você vai ligar com a questão dos porcos, né? Existe algo negativo que volta contra você, né? Você lança alguma coisa que você considera boa, mas existe rejeição, existe ataque ou afronta contra você. Então eu acredito que é isso que Jesus está falando aqui. É um tipo de julgamento que quando você faz, você vai receber coisas negativas em volta, de volta, né? E por quê? Aí nós entramos no versículo 3. E que aí nós vamos ter mais detalhadamente que tipo de julgamento é esse que Jesus tem em mente. Versículo 3 diz assim: E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Então aqui, irmãos, nós vemos que é a primeira ilustração de Jesus sobre esse assunto. E eu acredito que o sentido mais básico dessa ilustração é facilmente entendida, né? Nós vemos que Jesus está falando de alguém que vai julgar ou vai tentar ensinar uma pessoa, né? Ela viu que essa pessoa tem alguma coisa errada, então ela vai até essa pessoa para tentar tirar um cisco, né? Algo pequenininho dessa pessoa, só que ela não vê, ela não percebe que existe algo que impede ela de tratar desse assunto de maneira adequada, né? Que seria a trave no olho, algo bem maior do que o cisco. Então, o sentido básico é muito fácil de se entender. Mas a questão é, o que seria esse cisco, né? Eu também acredito que seja algo fácil de se entender, né? Que seria qualquer coisa sujeita a julgamento, qualquer erro que a gente pensa, isso aqui está errado, então isso poderia ser um cisco, né? Na ilustração de Jesus. E o que seria essa trave? O que seria essa trave? Seria, né? Eu tenho esse mesmo pecado, só que muito maior do que as pessoas? Ou eu tenho vários pecados, ou eu tenho um pecado específico que me impede, né, de agir adequadamente com relação a essa pessoa? Eu sou mais tentado, né? Eu acredito que o mais provável seja justamente que Jesus tem em mente um pecado específico que ele vai tratar aqui e dizer qual é o pecado que nos impede de olhar direito para o problema do nosso próximo. Quando ele diz no versículo 5 e 6, na verdade, versículo 5, né? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui nós vamos fazer um adendo e vamos meditar sobre outro trecho aqui desse mesmo sermão de Jesus, porque essa palavra hipócrita já foi falada anteriormente por ele. E eu acredito que o mesmo significado que ele atribuiu às passagens anteriores, ele atribui novamente aqui. Quando nós vemos em Mateus capítulo 6,
versículos 1 e 2, Jesus diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Então, qual que é o sentido ou o significado de hipócrita? O sentido mais comum seria o sentido de a pessoa ela age de maneira diferente com o seu interior, né? Ela aparenta ser uma coisa, mas os objetivos, os desejos, as intenções dessa pessoa não condiz com aquilo que ela faz, né? Inclusive, a origem da palavra aqui que dá esse termo hipócrita, a origem dela significa alguém que usa máscara em um teatro, né? Então, seriam as pessoas que usavam máscara no teatro. Então o enfoque, alguns vão pensar que o enfoque ali seria na máscara, né? A pessoa usa uma máscara e sua intenção ali é velada. Só que o outro significado de hipócrita também é relacionado à pessoa que quer receber o aplauso, né? A pessoa que está de máscara lá, ela está fazendo teatro, o objetivo do seu ato ali final é receber o aplauso das pessoas. E eu acredito que seja esse o significado que Jesus coloca aqui, até porque ele vai falar em seguida que o objetivo dessas pessoas é ser glorificado pelos homens. Então, o que é um hipócrita? Aquela pessoa que faz as coisas desejando ser vista, né? Ser vista, que as pessoas o reconheçam, ser engrandecidas, receber algum tipo de glória dos homens. Então, Jesus vai falar, né, que se esse é o seu objetivo, o objetivo das pessoas é isso, então elas vão receber aquilo que elas querem. O galardão delas é a glória, o reconhecimento das pessoas, mas o galardão que vem de Deus, as pessoas não vão receber, porque Deus conhece os corações. Então, quando nós voltamos para o nosso texto, né, quando Jesus fala sobre hipocrisia aqui, eu acredito que ele esteja pensando nesse mesmo tipo de atitude. A pessoa que vai até o seu próximo, querendo não ajudar o seu próximo, não fazer com que o seu próximo cresça, não porque ele ama o seu próximo, mas porque ele quer, de alguma forma, se engrandecer, né? Uma forma de se engrandecer perante uma pessoa é você justamente mostrar o erro dela. De alguma forma, você está se mostrando superior a essa pessoa, né? Críticas, né? Julgamentos, todas essas coisas muitas vezes são motivadas pelo nosso senso de superioridade às pessoas. Eu acredito que é justamente esse tipo de atitude ou sentimento que faz com que você não enxergue as coisas de maneira adequada. Você não vê o seu próximo da maneira como você deveria ver. Ou você vai além, né, ou julga, ou critica, ou age de maneira além do que você deveria. Então, eu acredito que essa seria a grande trave que Jesus está falando que nós deveríamos retirar antes de tratar com a questão do julgamento, com a questão do nosso próximo. Posteriormente a isso, ele vai fazer a ilustração dos cães e dos porcos. E aqui nós vemos que algumas pessoas vão interpretar, eu também interpretava, eu entendia mais ou menos assim também, que ali os cães, os porcos seriam pessoas de alguma forma rixosas, de alguma forma que zombam quando se prega o evangelho, ou pessoas que, né, não aceitam o evangelho. Você já foi lá e as pessoas zombaram de você de alguma forma, então são pessoas meio que indignas, né? Alguns interpretam realmente dessa forma, pessoas meio que indignas de ouvirem do evangelho. Então, para essas pessoas você não deveria lançar as coisas santas, as suas pérolas, porque não valeria a pena. Mas é estranho, né? Alguns, inclusive, acredito que seja estranho justamente por conta, né, dessa situação de você não poder pregar o evangelho. Então, alguns vão acrescentar que, na verdade, essas pessoas são pessoas que já ouviram de alguma forma de você, você já falou, mas as pessoas rejeitaram, zombaram, aí na segunda vez, aí você já deve considerar ela como se fosse, né, essas ilustrações que Jesus coloca aqui, né? As pessoas que são como cães, elas vão atacar você se você for falar de novo. Mas eu não acredito que seja essa a interpretação, como eu falei, eu acredito que Jesus aqui, quando os seus ensinos é colocado para Mateus, Mateus visa estruturar muito bem e é muito perceptível quando existe uma quebra ou blocos de ensino de Jesus. Eu acredito que esse versículo aqui se enquadra justamente nessa questão ainda
do julgamento. Até por conta que ele vai falar de uma reação negativa, né? Que as pessoas vão ter em relação àquilo que você vai jogar a elas, lançar a elas. Então, o que seria essas pérolas, essas coisas santas, né? Seria aquilo que você considera algo bom, né? Uma correção, em tese, é algo bom, né? Uma exortação, algo do tipo, algo que vai fazer você auxiliar a pessoa, em tese, é algo bom. Você pode até considerar bom. Só que o que vai acontecer? A reação não vai ser tão boa assim se você não fazer da maneira adequada. Você pode achar que é a melhor coisa do mundo lançar as pessoas, mas a atitude das pessoas vai ser totalmente contrária daquilo que você esperaria. É uma atitude, muitas vezes, de ira ou total desprezo, ou, como nós vimos anteriormente, as pessoas podem voltar da mesma forma como você olhou para ela e julgou ela e corrigiu ela, ela vai querer fazer nessa mesma medida, totalmente desproporcional, totalmente justa, sem amor nenhum, mas com grande hipocrisia. Então, se esse é o problema, né, ou se Jesus mostra que esse tipo de solução, que muitas vezes nós queremos dar, essa maneira de lidar com a questão do eu do nosso próximo, não é tão eficaz, né? É isso mais ou menos o que essa última ilustração nos diz. Essa abordagem não se torna eficaz, não funciona direito. Então, qual que é a solução que Jesus propõe? Seria o versículo 7 em diante. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então, qual que é a solução de Jesus? Ore, peça a Deus, peça a Deus para que essa pessoa mude, né? Peça a Deus para que Deus transforme essa pessoa. Uma das coisas que nós observamos, né, que esse ensino de Jesus aqui nos mostra a nossa incapacidade, a nossa limitação, né? Se nós formos observar, realmente, nós muitas vezes não somos capazes de mudar a nós mesmos, os nossos próprios erros. Muitas vezes nós não conseguimos dominá-los, né, controlá-los. As nossas atitudes são desmedidas na maioria das vezes, nossos pensamentos, coisa e tal. Muito menos é a nossa exortação totalmente soberba, ou o nosso ensino totalmente equivocado, só para se vangloriar em cima de uma pessoa, é que vai transformar essa pessoa. Então isso demonstra, né, essa incoerência que muitas vezes nós temos, né, ou esse ímpeto, né, que é mais levado pela nossa carne do que pela santidade ou amor, de corrigir sem antes levar algumas coisas a Deus em oração, né? Pedir para que Deus transforme a vida de uma pessoa. É Deus que molda o coração das pessoas e é que faz acontecer as mudanças nas vidas das pessoas. Só descendo meus bolsos. Então, qual que seria, né? Então, não deveria fazer nada mais? É só pedir, só orar? Eu acredito que não também. Né? Uma das coisas que nós podemos pedir é justamente saber como lidar com essa questão. O versículo que nos elucida a respeito disso é Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Então, o que Paulo vai falar aqui? As pessoas que são espirituais, né, vão fazer isso. As pessoas espirituais vão fazer isso com um espírito de mansidão. Elas vão fazer isso sabendo também da sua falha e da sua capacidade de cometer o mesmo erro dessa pessoa. Então, nós observamos que quando nós formos lidar com algo parecido, uma situação parecida, uma das coisas que nós deveríamos fazer é pedir a Deus, né? Pedir a Deus essa sabedoria, essa mansidão, essa espiritualidade que Paulo fala aqui, para lidar com o problema, né? Para falar com o nosso irmão. Então, além de pedir para que Deus transforme o coração da pessoa, que é aquilo que nós deveríamos fazer, como é muito claro na maneira como Jesus fala aqui, pedir, buscar, bater, é uma persistência, né? Uma persistência em orar por alguma coisa. E aqui, como nós vemos, né, a maneira como eu estou interpretando aqui, tentando mostrar que essa é a interpretação, é que esse pedido, essa insistência é para pedir por alguém, né? A abundância de alguém. Se você vê falhas na igreja, nas pessoas,
dentro da sua casa, ore. Não queira ser aquela pessoa que sai espalhando, né, julgamentos, correções vazias, mas seja aquela pessoa que conhece aquele que tem o poder de transformar, que é Deus. E peça, né, a Deus, ore, pedindo para que Deus trabalhe. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então, nós vemos aqui a certeza que Jesus dá de que Deus ouvirá as nossas orações, né? Deus é um Pai amoroso que ouve as orações dos seus filhos. Então, como nós vimos, não significa que se eu pedir um carro, uma Ferrari, um trabalho dos sonhos, Deus vai me dar isso amanhã. Nós vemos que existe aquilo que nós devemos pedir, que é coerente com a vontade de Deus. Por fim, irmãos, versículo 12, Jesus diz assim: Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Aqui nós temos uma conclusão de Jesus sobre esse assunto. Aqui, de certa forma, isso pode concluir tudo aquilo que Jesus falou no seu sermão, né? Fazer aquilo que você deseja que fizesse para você, fazer isso com a pessoa, com o próximo. Isso realmente está implícito em tudo aquilo que Jesus ensinou até agora. Porém, eu acredito que isso também seja um grande desfecho para esse ponto também, da questão do julgamento, né? Uma das coisas que nós podemos refletir, né? Eu refletindo que a minha situação, será que eu gostaria de ser corrigido por uma pessoa que não está nem aí para mim, uma pessoa que vai ser desmedida, às vezes vai ser arrogante, não tem nenhum interesse no meu crescimento? Ou será que eu prefiro ser corrigido por uma pessoa que me ama, uma pessoa que quer meu crescimento, uma pessoa que ora por mim, uma pessoa que deseja o meu bem, por isso que ela vai com mansidão me corrigir? Então, é justamente essas coisas que nós devemos olhar, né? A maneira adequada de fazer, a maneira sábia, conforme Jesus, é a maneira com que nós gostaríamos de ser tratados, né? A gente quer ser tratado de uma maneira agradável pelas pessoas. Inclusive, para o nosso crescimento, a gente quer ser corrigido, exortado naquilo que nós tivemos errado. Nós queremos que isso seja feito de maneira agradável. Pessoas, irmãos, família, pessoas que nos amem. Então, é justamente assim que nós devemos fazer para com o nosso próximo. Nós observamos aqui, né, a questão da positividade que existe nesse versículo, né? Jesus ele não fala como existe outra regra, né? Essa aqui é considerada a regra de ouro. Alguns dizem que existe a regra de prata, que seria não faça ao próximo o que você não gostaria que fizessem a você. Inclusive, isso foi o que dizem alguns estudiosos, foi um rabino, pouco antes de Jesus, né? Sintetizou o Velho Testamento dessa forma. Mas Jesus vem e traz essa positividade nesse tipo de ensino. Não faça, né? Não é apenas não fazer o mal. Se eu não fizer o mal, já estou bem, né? Nós ouvimos um pouco disso na mensagem de Daniel, domingo à noite. Não é só não fazer o mal, não é só não pecar. É fazer o bem, né? A gente quer... Jesus aqui, diversas vezes, ele fala, ó, seu coração, o coração do outro vai estar dessa forma. Você deve agir. Se é com você, se é com o seu pecado, haja de alguma forma que isso vai cessar. Se é com outra pessoa, você tem que agir para com essa pessoa, correr atrás da pessoa. Então, observe que existe atividade, né? Não é algo parado, não é algo de não fazer e tá bom. É só não se relacionar com a pessoa, então tá certo. É só me isolar do mundo e tô obedecendo a ética cristã. Mas acontece que na Bíblia, né, o cristianismo bíblico não nos dá essa brecha. A gente tem que ser ativo, né? Fazer as coisas. Fazer as coisas visando a glória de Deus, fazer as coisas visando o crescimento da igreja, do reino, que é o que Cristo tem pregado aqui, falando muito a respeito do reino que já chegou. E se nós queremos ser, né, membros do reino, participantes do reino, coerentes com aquilo que nós nos chamamos, que é filhos de Deus, nós devemos seguir os conselhos de Jesus. Então, irmãos, vamos para algumas aplicações finais aqui. A primeira delas é a mais evidente, né, que é a questão de lidar com o erro das pessoas.
É evidente que num lugar onde existe vários pecadores, né? Todo mundo é pecador. Erros vão acontecer o tempo todo, né? Defeitos, falhas, vícios de personalidades vão acontecer todo domingo, toda quarta-feira. Sempre vai existir algo de olhar assim automaticamente, como o nosso coração provavelmente vai fazer, é julgar as pessoas. Talvez a gente não fale, talvez a gente fale, talvez a gente tente de alguma forma falar. Mas uma coisa que nós devemos pensar após meditar aquilo que Jesus nos fala aqui é como nós vamos lidar com isso de maneira santa, né? De maneira correta e de maneira efetiva. Nós observamos que orando muito, então se você tem esse hábito, né, de julgar, né, eu vou fazer uma ilustração mais ou menos mostrando o que é a minha vida, né? Você observa muitos erros, muitos defeitos e tal. Então você vai para sua casa, quando você ora geralmente para quê? Eu, Vitor, vou orar para minha vida, principalmente algumas coisinhas que eu lembro de pedidos, mas basicamente é isso, né? Ao invés de julgar, querer falar, não. Você não vai para sua casa e pede, você não vai tentar, né, de uma maneira amorosa, visualizando corretamente a situação do irmão, ir lá e exortar ele como assim. Não, não tem isso. Muitas vezes a gente faz aquilo que é carnal, aquilo que é fácil, né? Que é simplesmente viver a nossa vidinha sem entender e aplicar aquilo que Jesus nos fala. Mas aquilo que Jesus nos fala é extremamente importante, né, irmãos? Se nós queremos ser distintos na nossa religião, né, diferentes de várias outras religiões, nós devemos ser ativos naquilo que nós fazemos, né? Então, se a oração que Jesus nos fala é uma persistência na oração, é ver os erros, é ver os defeitos, as limitações das pessoas e é orar, por isso que Jesus nos exige, nos manda fazer, então é isso que nós devemos sair daqui e fazer. Orar pelas pessoas, para que Deus trabalhe, né? O marido, olhando para os defeitos da esposa, ore, fale com amor. A esposa, em relação ao marido, a mesma coisa. Os filhos, vai tratar com os filhos, vai tratar com os pais. Então, todas essas coisas devem ser feitas através de muita oração, reconhecendo que Deus é que tem a capacidade de transformar as pessoas, nós somos limitados. Provavelmente nós iremos fazer mais dano tentando corrigir erros, né, assim, nesse ímpeto farisaico, ao invés de fazendo aquilo que Jesus fala. Para um pouquinho, pensa um pouquinho, ore, peça a Deus para que o seu coração seja moldado, para que essa hipocrisia, esse desejo de se aparecer, ou esse pensamento de ser maior que as pessoas desapareça, para que você lide adequadamente com o problema. Outra coisa, irmãos, é em relação à sabedoria nas situações, né? Nós vemos que o conselho de Jesus aqui é totalmente diferente do conselho de Jesus sobre a ira, né? Quando nós vimos lá na ira, nós vimos que a solução de Jesus é resolva, fique em paz com a pessoa o mais rápido possível, né? Se você está fazendo a sua oferta lá no sacrifício, deixa a oferta e vai resolver o seu problema. Porque a ira vai crescer e só vai ser prejudicial. Mas aqui a situação é diferente, né? É a questão do julgamento, seu coração vai julgar, tá julgando. O que você vai fazer? Ora, peça a Deus, ora, pede a Deus por você, pela pessoa. Aí sim, você estando com a mentalidade correta, você vai lá e fala com essa pessoa. Então é necessário que nós tenhamos essa sabedoria que envolve o quê? Olhar para o nosso coração e entender como o nosso coração funciona. E assim poder, né, agir de maneira adequada, trazendo a solução adequada para cada caso. Outra coisa, irmãos, é em relação à busca ativa que nós vemos nos ensinos de Jesus. Isso eu já falei um pouco, vou repetir um pouco aqui na aplicação. Nós não vivemos, né, uma religião de nãos, né? O que é ser cristão? É não fazer aquilo, não fazer isso, não sair na balada, não fumar maconha, não fazer aquilo outro. Então, o cristianismo é um monte de nãos, né? Muitas pessoas entendem dessa forma, mas se você entende dessa forma, é que você só é uma pessoa que não pode fazer muitas coisas. Esse é um pensamento equivocado, né? Porque, na verdade, Jesus ele nos propõe fazer diversas coisas na sua palavra. É o que eu devo fazer, né? E principalmente o que eu devo fazer para glorificar a Deus nessa vida. Se glorificar a Deus significa ter mais relacionamentos, melhorar os meus relacionamentos com as pessoas, né?
ser mais comunicativo, se isso exige estudar mais a Bíblia, a palavra de Deus, me dedicar mais a isso do que a coisas supérfluas, se exige uma vida de mais oração, né, do que uma vida de alienação do mundo, né? Muitas vezes a gente está em casa e só quer esquecer tudo, ao invés de orar, fazer alguma coisa produtiva. Então nós devemos fazer muitas coisas, né? Nós vemos que quando Jesus nos ensina, muitas das coisas aqui que nós observamos, esses defeitos que Jesus coloca, que mostra os pecados em nossos corações, a gente observa essas coisas, não vamos fazer aquilo que ele está falando, não vamos buscar resolver os problemas da maneira como ele propõe que nós resolvamos. Nós muitas vezes só falamos, meu Deus, como eu sou pecador, realmente, eu sou muito falho. Só que não deve parar aí, né? Não deve parar. Eu conheci que eu sou pecador, é o começo. Depois vem a questão de aplicar, né, aquilo que Jesus nos pede para aplicar. Então, irmãos, a nossa pergunta não é o que eu não posso fazer. Nossa pergunta a Deus, a nossa oração, Deus, o que eu não posso fazer? Eu vou ler na Bíblia o que eu não posso fazer hoje. Não é essa a pergunta, é Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar mais a sua palavra, eu tenho que evangelizar, eu tenho que lidar com esse problema com meu irmão, eu tenho que, de alguma forma, buscar ficar animado em casa, com os irmãos na igreja. Então, essas perguntas que devem ser feitas e procurar a resposta. Deus nos abençoe, irmãos. Essa é a meditação que eu tinha preparado para hoje. Irmão Bruno.